Se tem uma coisa que esse canal sempre reclama, é quando o público é desrespeitado. Eu entendo que toda emissora vive de audiência, patrocinadores, entre outros. Mas se cada novela é uma aposta, tudo é válido para fazer e emplacar, menos fazer o público de idiota. Hoje o Almanaque Latino relembra novelas descartadas como lixo. O Almanaque Latino conta com você para ampliar a sua comunidade. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e seu comentário. É importante para a gente avaliar o que você acha dos nossos conteúdos. Clique no sininho para ser avisado toda semana da nova publicação. E siga nossas redes sociais. O Almanaque Latino está disponível no Facebook e no Instagram. Na semana passada, comentamos a gestão desastrosa do executivo Patrício Wills como diretor de conteúdos da Televisa. A grade ficou uma verdadeira zona, com mudanças de horário e conteúdo, mas sobretudo, a empresa ficou descaracterizada daquilo que mais sabe fazer, melodramas. E um projeto específico sofreu a consequência da má gestão. A comédia romântica Cita às Ciegas, protagonizada por Vitória Ruff e Sofia Garça, marcou a estreia de Pedro Ortiz de Pinedo como produtor executivo de uma história. A novela estava com índices modestos de audiência, mas não era nem o maior nem o pior fracasso que já passou pelo horário. Exibida às 8h30 da noite, de uma semana para outra, foi mudada para as 13h30 da tarde. Me digam se isso não é um desaforo com o público. Afinal de contas, quem acompanha uma trama à noite pode assisti-la no meio da tarde? Obviamente, perdeu-se toda a fidelidade da audiência. E se a novela já não estava arrebentando à noite, imaginem à tarde. Uma pena, era uma das tramas mais bem intencionadas dos últimos tempos e ainda trazia Vitória Ruffo, uma eterna chorona, finalmente num papel diferente do habitual. Ela vive Maura, uma mãe implicante e de forte personalidade. ¿Tú crees que Lucía va a llegar con un novio? Digo, novio. No un amigo gay o un escort de esos que pagas o un compañero de trabajo. Aliás, os fãs de Vitória Ruffo não ficaram nada felizes com a mudança brusca de horário e levaram aos Trending Topics inúmeras reclamações, inclusive contra o executivo. Dizem que Patrício Wills tinha disputas pessoais com o produtor, já que anteriormente cancelou um projeto dele nas vésperas do início das gravações. Mas não foi a primeira vez que um diretor do alto escalão usa suas influências para prejudicar um produtor, e quem pagou o pato foi o público, pois era uma novela que já estava no ar. Em 2017, Me Declaro Culpable, produzida por Angelinesma, tinha índices bem dignos de audiência às 7 da noite, mas parece que Rossi Ocampo, então diretora de conteúdos, pediu a cabeça da produtora, e a novela foi abruptamente cortada, perdendo 30 capítulos, ou seja, saiu do ar um mês e meio antes do previsto. E Me Declaro Culpable era bem bacaninha. Era a história de uma mulher que foi presa pela eutanásia do marido e se apaixona por seu advogado. Daniela Castro e Sabine Mussier, na minha opinião, foram os destaques do elenco com suas 3 loucadas vilãs. Tranquilos, no los voy a matar a ustedes. Si no soy estúpida, no voy a terminar presa. Roberta, por favor, Roberta. No lo lamentas, porque no estás en mi lugar. Mas a novela encerrou-se com pouco mais de 60 capítulos, uma pena. Agora vamos listar as novelas que foram descartadas simplesmente por serem retumbantes fracassos. Um deles é histórico, Atrévete a Olvidar-me, de 2001. Roberto Hernandes trouxe uma história ousada para o horário das 5 da tarde. Mas ela definitivamente não aconteceu. Logo que a trama começou, a baixa audiência fez o alerta soar e muitos capítulos foram reeditados. Mas nada fez a trama pegar.
Até que a Televisa anunciou: sexta que vem, essa bomba acaba. O protagonista, Jorge Salinas, admitiu que a novela foi um fracasso. Em uma entrevista da época, defendeu a produção, mas admitiu que a novela não tinha um triângulo amoroso que fizesse a audiência vespertina comprar a história. Terminou com míseros 25 capítulos e um final feito bem às pressas. Aliás, esse número de capítulos foi o que durou El Secreto de Alejandra, em 1997. Recentemente falamos dessa novela aqui, mas deu vontade de explorar mais essa história. A novela, protagonizada por Maria Sorté, reza a lenda, foi censurada por abordar o tema do tráfico de órgãos. Eu concordo que seja um tema forte, sobretudo porque a trama era exibida às 7 da noite. Mas a realidade é que o público torceu o nariz para a história e, seja pelo ritmo ou pelos temas, ninguém reclamou muito quando saiu do ar. Detalhe, a Televisa descartou tanto El Secreto de Alejandra como lixo que seu último capítulo foi ao ar em 2 de janeiro, numa época que ninguém vê muita televisão pelas festas de fim de ano. No Tengo Madre foi um ambicioso projeto de comédia produzido por Carlos Sotomayor e encabeçado pelo humorista Eugenio Derbez, que sempre foi uma celebridade no México, e nessa época inclusive era casado com Vitória Rufo. Pois bem, era a história de um rapaz que sonha em ser um grande comediante e que no leito de morte da mãe, vivida por Maria Rubio, descobre ser adotado. A partir daí, começa uma comédia pela busca de sua verdadeira origem. Uma comédia que, pelo visto, ninguém viu graça. Lançada num horário importante, foi rebaixada da grade para o começo da noite, até que foi definitivamente cortada. Uma curiosidade interessante, conforme a história avançava, o título da novela também mudava. Ela posteriormente foi batizada de Ya Tengo Madre e Ya Valió Madre. A novela ainda foi exibida em capítulos de meia hora. Contabilizando, a versão internacional teve apenas 20 capítulos de 1 hora, mas que eu saiba não passou em parte alguma, porque ninguém quis comprar esse fracasso. E para finalizar, vamos xingar um pouco mais Patrício Wills com 2 bombas da gestão recente dele. A primeira é uma produção dele próprio, que Patrício tentou empurrar goela abaixo no México. La Bella y las Bestias é protagonizada por Esmeralda Pimentel e Osvaldo Benavides, e é bem nessa pegada que eu critico tanto. Muita violência querendo fugir do gênero que é a telenovela. A princípio exibida nos Estados Unidos, a trama durou 66 capítulos e teve uma audiência aceitável. Quando chegou no México, os índices foram tão ruins que eles resolveram apelar. Quando chegou no capítulo 19, eles encerraram a novela, dizendo que aquilo era a primeira temporada e que em breve exibiriam a segunda. Precisa dizer que quem acompanhou pela TV aberta tá até hoje esperando. Eu posso até achar um produto ruim, mas que puta falta de sacanagem com quem acompanhava, né? Quem não teve nem a promessa de um final mais feliz foi Los Elegidos, uma produção da Sony para Televisa e que foi exibida esse ano. Era uma trama bem diferente, versada na ficção científica, sobre pessoas com superpoderes que fingem ser uma família para encenar que levam uma vida normal enquanto são perseguidos. A novela era encabeçada por Sara Maldonado em seu regresso à Televisa e o galã Carlos Ferro, mas o público não comprou essa trama, remake de uma série espanhola, e dos 70 capítulos previstos, a novela acabou com 35, num final pra lá de apressado. Parecem casos extremos, mas de cortes e mudanças drásticas de horário, o público brasileiro é expert. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no Almanac Latino. Até a próxima semana!